sabia que o teatro não surgiu na Grécia? Pois é, ao contrário do que muitos acreditam, o teatro é uma das formas de expressões artísticas mais antigas que surgiu de diversas formas em várias partes do planeta. Eu sou Eduarda Moraes e hoje faremos uma viagem pela história do teatro. O ato de se transformar em outra pessoa é uma das formas de expressões artísticas mais antigas conhecidas, e é justamente dessa forma que surgem os primeiros resquícios do teatro na história da humanidade. O teatro primitivo, ele era baseado nas necessidades básicas do ser humano. Então ele era feito na forma de ritos religiosos, rituais para garantir a caça, ritos de iniciação, bem como a personificação de elementos da natureza, como o sol e a lua. E esse tipo de cerimônias, elas ocorriam desde a Idade da Pedra em diversas civilizações, como civilizações indígenas, egípcios, islâmicos, indo-pacíficos, chineses, japoneses e, é claro, com os gregos. O teatro japonês, por exemplo, ele tem mais de 1.400 anos de história, que vem desde as pantomimas, que é a arte de se expressar por gestos e mímica, até as formas mais elaboradas, como o kabuki e o no, que são as formas teatrais mais populares no Japão. O kabuki, ele é uma peça de teatro melodramática que é marcada por sua maquiagem bem estilizada e que ela significa canto, dança e representação. Essas três coisas, elas estão ligadas de uma forma bem harmônica e desenvolvida. E o mais interessante é que essas apresentações ocorrem da mesma forma, com as mesmas técnicas de preparação, desde 1692 até os dias de hoje. Já o no é a forma teatral japonesa mais antiga, sendo registrada desde meados do século XIV, e constitui um drama lírico, onde os atores eles usam máscaras e executam movimentos lentos de dança, e o intuito é que o público, além de ver, que ele sinta a energia do ator em cena. É claro que o kabuki e o no são as formas mais populares hoje, que são as mais desenvolvidas, mas há resquícios do teatro muito antes disso. A origem do teatro oriental, ela é muito antiga. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, então quer dizer que tudo que me ensinaram sobre a história do teatro e teatro grego não passa de uma grande bobagem? Não, não é bem assim. O teatro grego ele foi muito importante para o teatro como a gente conhece hoje aqui no Ocidente. Inclusive a palavra teatro, ela vem do grego theatron, que significa lugar para ver. Você deve saber que na Grécia Antiga eram comuns os rituais de cultos aos deuses, dentre eles Dionísio, o deus do vinho e da vida exuberante. Durante o ano haviam diversos festivais para adorar esses deuses, inclusive o Dionísio. E uma das atrações mais populares era o coro, que era formado por um conjunto de pessoas que cantava e dançava prestando adoração aos deuses. Só que um belo dia, um corifeu, que é uma pessoa que guia o coro, ele se voltou para o público se auto-intitulando o próprio Dionísio. E o nome desse corifeu era Téspis de Icária, e ele é conhecido hoje como o primeiro ator da história do teatro. E essa interpretação do Téspis ficou tão popular que se tornou parte dos festivais ano após ano, levando até mesmo à construção do Teatro Dionísio em Atenas, que consistia em uma arquibancada e em formato de semicírculo, com um palco no meio, um espaço para o coro, que tinha capacidade para abrigar aproximadamente 30.000 espectadores. Nessas representações que aconteciam nesse teatro, os atores usavam grandes túnicas e máscaras, e começou a dar forma no teatro como a gente conhece hoje. E uma curiosidade histórica é que as mulheres não eram consideradas membros da sociedade, portanto elas não podiam atuar, então era com as máscaras que elas eram representadas durante a atuação. E nessa época existiam dois tipos de peças, melhor dizendo, gêneros teatrais, que eram a tragédia e a comédia. A tragédia, ela foi o gênero mais conhecido e ele era considerado superior à comédia. Suas histórias eram marcadas pela morte e por finais infelizes, mostrando o sofrimento do herói. Nos festivais haviam competições onde os aristocratas decidiam quais peças seriam ensinadas a cada ano. E esses espetáculos eles eram muito importantes, pois eram ensinados para a alta sociedade grega. E os autores mais conhecidos desse gênero foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides.
E alguns de seus textos sobreviveram ao passar dos milênios e eles podem ser lidos e encenados até os dias de hoje. Bom, não se sabe ao certo como que surgiu a comédia, mas ela estava mais ligada aos festivais da fertilidade, à vida e à cultura popular. Ela focava em expor o ridículo da natureza humana, então algumas tinham um humor bem pesado, por assim dizer, com sátiras políticas e críticas pessoais mesmo, como as peças de Aristófanes, que ficou conhecido como a comédia antiga, e algumas mais leves e civilizadas, como as peças de Menandro, que são conhecidas como a comédia nova. Alguns anos depois, quando os romanos tomaram a Grécia, o teatro ele continuou popular. Só que lá o teatro tinha um intuito um pouco diferente. Para o Império Romano, não era interessante que uma peça ela trabalhasse o senso crítico da população e fosse educadora. Então, ficaram muito populares os espetáculos de pão e circo, onde o imperador ele dava comida e entretenimento para as pessoas que muitas vezes passavam fome. De forma que ficaram muito populares os espetáculos de mimese, que eram peças de imitação, ensinadas com gestos e danças. E, claro, os circos romanos, que eram absolutamente sangrentos, e eles eram os mais aceitos pelo poder. Mas dois autores ficaram muito famosos nessa época, Plauto e Terêncio, que escreviam comédias que tinham raízes lá na Grécia, só que com características próprias. O Plauto, ele era mais focado num humor mais escrachado da farsa. Então, suas piadas eram bem estereotipadas. Já o Terêncio, ele fazia comédia para uma classe um pouco mais alta. Então, as peças dele eram um pouco mais sérias. Mas o importante é que esse estilo de ambos, se difundiria pelo mundo todo alguns séculos à frente com o surgimento da comédia dell'arte, que a gente vai falar mais pra frente. Bom, e as coisas continuaram mais ou menos desse jeito por muitos anos, até que o cristianismo ele começa a ganhar força, levando à queda do Império Romano Ocidental em 476 depois de Cristo. A Igreja Católica ela passa a ser a instituição mais poderosa da Europa Ocidental, e só que ela não achava que o teatro era uma coisa muito boa para os fiéis, então ela decretou o fim do teatro. E nem é brincadeira, os atores e suas famílias foram excomungados e o teatro foi proibido. Ele só voltou a se ressurgir no século XII depois de Cristo, depois de quase 1000 anos. E ele surgiu mais uma vez como espetáculos religiosos bíblicos dentro da igreja ou na porta delas, com o objetivo de catequizar o público. E vale lembrar que isso foi o que aconteceu na Europa Ocidental. O teatro ele continuou com força em outras partes do Oriente e no resto do mundo. Tá, mas voltando para a Europa, as encenações religiosas abriram brecha para que o teatro profano, que é aquele que não é vinculado à religião, pudesse ressurgir aos poucos. Então, eles foram aparecendo em praças públicas e eles tinham o intuito basicamente de tirar gargalhadas das pessoas, que elas pudessem rir, porque as pessoas dessa época passavam uns maus bocados com a vida medieval. E o tempo foi passando, a igreja foi perdendo força, e nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, com o renascentismo surgiram alguns autores que foram muito importantes, como Gil Vicente, que você deve ter ouvido falar na escola, e suas obras tinham características tanto medievais quanto características renascentistas, e começou a trazer de volta algumas características muito importantes que vinham lá do teatro grego e das ideias da antiguidade. Enfim, a Idade Média deixa seu posto para a Idade Moderna, e é uma época de esperança, de evolução, otimismo. O poder volta a se centralizar na mão dos seis e das monarquias nacionais, e o teatro não perde tempo e se alastra pela Europa, principalmente com o surgimento da comédia dell'arte. A comédia dell'arte surge na Itália, fugindo dos padrões eruditos, abandonando os textos com sílabas poéticas, voltando-se para o povo. A comédia dell'arte era baseada na espontaneidade e improvisação dos atores, que se apresentavam em ambientes públicos e abertos, e tinham personagens muito caricaturados, estereotipados, que contavam histórias usando elementos da comédia e acrobacias, relembrando lá as obras de Plauto e Terêncio do teatro romano. E uma curiosidade é que normalmente cada ator representava o mesmo personagem durante toda a sua vida. E o uso de máscaras também voltou a ser comum,
E os personagens se dividiam em três classes principais: os enamorados, os criados e os patrões. E com isso surgiram várias companhias de teatro, as primeiras companhias de teatro da história, que se apresentavam de cidade em cidade, saindo da Itália e chegando em outros países, como a França, onde se desenvolveu e ficou muito popular até o século XVIII. Mas a Itália ela trouxe outras contribuições para o teatro, como a construção de um lugar específico para representações teatrais. E é onde surge novamente o palco e começam a ser desenvolvidas técnicas de cenografia que ficam cada vez mais complexas. O palco italiano hoje é um modelo tradicional e está presente em vários teatros atuais e é aquele estilo em que o público fica à frente do palco. Tá, mas isso foi o que aconteceu na Itália. E quanto às outras monarquias, Inglaterra, França, Espanha? Bom, a Inglaterra ela passava por seus anos de ouro após romper com a Igreja Católica. Sob o comando da Rainha Elizabeth I, o teatro ganhou força. E mesmo que os atores fossem considerados marginalizados, surgia a profissão de ator. E assim como na Itália, foram construídos edifícios para representações, só que com seu próprio estilo. O teatro inglês era conhecido como o teatro da palavra, com suas histórias complexas, bem escritas e com personagens bem desenvolvidos. E lá surge um cara que tenho certeza que todos vocês já ouviram falar pelo menos alguma vez na vida: Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer de pedras e setas, com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de profissões? Em luta por esse fim, morrer, dormir, não mais. William Shakespeare nasceu em 1564 e chegou a escrever 37 peças teatrais, dentre elas Hamlet, a qual acabei de citar, e Romeu e Julieta, Rei Lear, Otelo, A Tempestade, Macbeth e muitas outras. E ele é considerado um dos dramaturgos mais importantes da história, tendo criado mais de 1.700 palavras da língua inglesa. Bom, já na França, a monarquia já era uma referência artística na Europa e nas colônias. Só que ela era altamente erudita e engessada. A cultura popular não era bem vista e era até mesmo condenada pelas academias de artes francesas. E é nesse contexto histórico que surge Molière, que foi um autor fortemente influenciado pela comédia dell'arte, e ele recriou as obras de Telêncio lá no teatro romano. E foi ele que contribuiu fortemente para a reforma do teatro francês, criando uma comédia requintada a partir de observações da sociedade, ganhando até mesmo a afeição do rei Luís XIV, passando a fazer parte da corte, onde ele atuou e escreveu diversas peças. Outra curiosidade é que ele também criou diversas palavras, assim como Shakespeare, dentre eles avarento, que foi título de uma de suas peças e permanece em nosso vocabulário até hoje. Por fim, chegamos à Espanha, que entre os séculos XVI e XVII viveu o seu século de ouro, que com as grandes navegações ela se tornou uma potência mundial. O teatro na Espanha ele era ainda muito ligado à religião e ele era muito usado na catequização das pessoas das colônias. E ele teve diversos autores que foram muito importantes. Dois dos principais autores do teatro espanhol foram Lope de Vega e o Calderón de la Barca, que deixaram obras muito importantes pra gente até hoje. Bom, a partir daí o teatro não parou mais. Estando bem estabelecido nas maiores monarquias ocidentais, ele foi difundido pelo mundo todo, chegando nas colônias como o Brasil. Mas lembre-se, isso não quer dizer que o teatro não existia ainda nas Américas. Como eu disse no começo do vídeo, os povos indígenas já tinham seus próprios ritos e representações. Quanto à dramaturgia, ela mudou muito junto com os movimentos literários, no decorrer dos séculos até os dias de hoje. Então ela passou por suas fases de romantismo, humanismo, expressionismo. E além da dramaturgia, tiveram alguns diretores e autores que ajudaram a construir e a desenvolver o método para a produção de peças, como Stanislavski, Grotowski, Viola e Boal.
Konstantin Stanislavski foi um diretor russo que publicou diversos livros falando sobre as técnicas necessárias para a construção de uma personagem. Foi uma das figuras de maior destaque no teatro nos séculos XIX e XX. E em seu livro A Preparação do Ator, ele enfatiza as técnicas para a preparação mental, espiritual e da imaginação do ator para incorporar o personagem. Seus exercícios de construção de personagens são muito usados nos dias de hoje. Jerzy Grotowski foi um diretor polonês muito importante também no século XX. Ele surge com a ideia do teatro pobre, onde o resultado de um bom espetáculo se deve apenas à preparação física e psicológica do ator. Em sua obra, Em Busca de um Teatro Pobre, ele expressa várias ideias e técnicas de preparo físico para que o ator possa incorporar uma personagem, e que cenários, adereços, figurinos são meros detalhes em uma peça. Já Viola Spolin, enfim, uma mulher nessa história, Viola Spolin foi uma diretora estadunidense nascida em 1906. Em sua obra, ela trabalha a espontaneidade e a improvisação, com uma coletânea de jogos que trabalham o quem, o que, onde e quando, que ajudam o ator a reconhecer melhor o espaço à sua volta e atuar nele de uma forma mais natural. E por último, mas não menos importante, temos um autor e diretor brasileiro. Augusto Boal nasceu no Rio de Janeiro em 1931. E ele foi o criador do que conhecemos hoje como teatro do oprimido, que coloca o teatro como um agente transformador da sociedade, colocando a arte como uma forma de inclusão social e de resistência que foi muito importante para a literatura, a dramaturgia que veio a partir disso. Essa é uma história muito longa e que eu poderia aqui passar horas e horas falando sobre cada um dos grandes personagens, autores, atores, diretores que foram tão importantes para a história do teatro quanto os que eu citei aqui, mas o vídeo ficaria muito longo, então eu convido a todos vocês a pesquisarem mais sobre esse mundo incrível do teatro, que tem várias histórias e universos incríveis para contar. Pesquisem sobre o teatro brasileiro, que é muito rico e é muito importante para a nossa formação cultural hoje. Bom, espero que hoje vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a história do teatro e nos vemos por aí. Eu vou.